West Ham responde Flamengo sobre proposta milionária por Lucas Paquetá. Planejamento definido para o segundo clássico da temporada contra o Fluminense domingo no Maraca. Os profissionais serão novamente relacionados. Meia de 17 anos assina primeiro contrato profissional com o Mengão com multa de 315 milhões de reais. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Sextou, uma excelente sexta para você e para toda a sua família. Hoje é a sexta do milhão, hein? Tem R$1 milhão. Logo mais é o sorteio e você pode concorrer adquirindo seus pontos clicando nesse link que eu vou disponibilizar aqui no comentário fixado, na descrição, ou apontando a câmera do seu celular para esse QR Code. É hoje, quem sabe você não está com sorte, imagina você com R$1 milhão na conta. Além de você adquirir seus pontos, você ganha cashback, desconto em lojas e concorre a prêmios exclusivos. E quanto mais pontos você adquirir, mais chances você tem de ganhar no Pix do Milhão. Hoje é a sexta do milhão, vamos com tudo. Olha aqui, o time que vai enfrentar o Fluminense domingo ainda é uma incógnita, mas os relacionados serão os profissionais, os mesmos que foram relacionados contra o Vasco. O Flamengo venceu por 1-0. Ali Danilo vai continuar fora, De La Cruz fora, Jorginho e Arrascaeta, né? Os principais jogadores estarão aí, né, no seu melhor momento, já nesse início de estreia do Campeonato Brasileiro, dia 28 contra o São Paulo, decisão contra o Corinthians da Supercopa do Brasil, mas o Felipe vai agora ver jogo a jogo a condição de cada atleta, os atletas que estão sendo relacionados, por exemplo, quem foi titular contra o Vasco, deve ficar no banco contra o Fluminense, né? E aí você tem alguns casos, né, de jogadores que foram banco, né, no jogo contra o Vasco, que podem ser titulares. Casos de Samuel Lino, né, que entrou no segundo tempo, o Luiz Araújo, o Léo Ortiz, o próprio Endriel pode estrear, né, que não teve aí a oportunidade de estrear. O Vitão estreou bem ao lado do Léo Pereira, que fez outra grande partida, né? Léo Pereira, que eu sempre falei aqui que foi o melhor zagueiro do Flamengo em 2025 e já começou 2026 com tudo. Então, não vai ter moleza para o Fluminense, tá? O planejamento segue mantido e não vai ter aquele ioiô, né? Vai e volta, sobe e desce, não. Vai manter os profissionais agora todos os jogos, né? Já que teve uma interferência, foi uma visão da instituição, né, para o bem do Flamengo, antecipar o retorno dos jogadores profissionais que ainda estão em pré-temporada para o jogo contra o Vasco, vai seguir assim daqui para frente. Então o técnico Felipe Luiz agora só vai escolher qual jogador tiver melhor aí, né, no condicionamento físico, sem risco ali para ter uma lesão, para estourar, e aí a gente vai seguindo aí ao longo da temporada. Estamos no início ainda, né? E os caras estão aí na pré-temporada. Vamos torcer para que dê tudo certo e a gente possa fazer outro grande jogo, ter uma bela atuação como tivemos contra o Vasco e consiga aí a vitória. Bom, vamos falar de mercado da bola, porque a informação de momento é Lucas Paquetá. Rafa, mas esse assunto é chato. Olha, não chegamos nem a entrar numa novela ainda, né? Nós tivemos novelas gigantes, né, ao longo dos últimos anos, sempre no mercado da bola, quando se trata de um jogador. E um jogador do tamanho do Lucas Paquetá, o nome que o Lucas Paquetá tem, né, ainda tem futebol para vários clubes da Europa, e se trata de um dos melhores do West Ham, se não o jogador mais importante nesses valores. É realmente uma negociação muito complexa. E na negociação, o Flamengo está adotando aí paciência, né? O jogador não está tendo tanta paciência assim, porque já falou com o treinador, já falou com o diretor, já falou com o presidente, mas não é assim, só falar minha vontade aí pro Flamengo, acabou, não.
O Flamengo precisa chegar aos valores que o clube inglês está pedindo. E, nesse momento, segundo informações da imprensa inglesa, o West Ham voltou a recusar uma nova proposta do Flamengo por Lucas Paquetá. O clube rubro-negro apresentou uma proposta com formato diferente, mas os valores ainda não atenderam às exigências dos ingleses. O Flamengo apresentou a proposta de 35 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus, em metas. E caso o Paquetá atinja essas metas, isso daria 40 milhões de euros. Mas não é 40 milhões de euros na mão, são 35 milhões de euros na mão. Então existe uma diferença, porque se ele não bater as metas, ele sai a 35 milhões de euros e não a 40 milhões de euros. O que o West Ham está pedindo nesse momento são 45 milhões de euros. Estamos falando de uma diferença de 10 milhões de euros. E os ingleses também não gostaram do parcelamento, né, que o Flamengo tentou aí incluir nesses valores. Apesar da negativa, Paquetá segue pressionando pela transferência e demonstra o desejo de retornar ao Flamengo. Já o clube inglês mantém a pedida, segue irredutível, inclusive o West Ham ele já baixou a pedida inicial, que era de 60 milhões de euros, hoje a pedida é de 45 milhões de euros, e o West Ham trabalha já com o pensamento de manter o Lucas Paquetá nessa reta final de temporada europeia e só negociar o jogador na janela de verão. As conversas seguem em andamento e o próprio técnico do West Ham, o Nuno Espírito Santo, ele se sente incomodado com tudo isso, ele quer resolver logo essa parada, ele não sabe quando o Lucas Paquetá será relacionado para um jogo, mas já disse que para esse sábado o Paquetá está fora, né, da 23ª rodada do campeonato inglês. Paquetá não vai enfrentar o Sunderland nesse fim de semana. O técnico Nuno Espírito Santo já falou isso. Paquetá que não joga pelo West Ham desde a derrota para o Nottingham Forest no último dia 6 de janeiro e ele explicou aqui os motivos. Todos sabem minha opinião sobre o Lucas, já falei sobre isso, mas para esse jogo contra o Sunderland ele não será relacionado. Nós temos que lidar com a situação dia a dia e tentar encontrar uma solução. Espero que o Lucas e o clube possam achar uma solução para que possamos seguir adiante, declarou aí o técnico português. E aí você tem aí alguns argumentos nessa negociação. O Flamengo adota a paciência, a cautela e a vontade do jogador como trunfos. O West Ham acha que tem que receber 45 milhões de euros, mesmo o jogador não querendo mais atuar pelo clube inglês. Só que ele é profissional. A partir do momento que ele for relacionado, se o técnico escalar ele, ele vai ter que entrar em campo, porque ele recebe pelo clube inglês. O relógio tá correndo, né? O tempo não para. A janela fecha no dia 3 de março. Até lá, tem muitas partidas do West Ham. Se o Paquetá jogar mal, se o Paquetá estiver muito ruim em campo, a tendência é o West Ham conversar e falar assim, olha, não tá dando, você não tá rendendo, tá atrapalhando a equipe, nós vamos negociar você com o Flamengo. Existe sim essa chance, é um caminho. Agora existe também o caminho deles simplesmente chegarem para o Flamengo e falar assim, ó, não tem mais negócio, vamos segurar o Paquetá aqui até o meio do ano, e aí quando terminar a temporada a gente vê o que faz. O Flamengo quer o Paquetá agora, né? Até porque nesse início de ano nós temos aí Supercopa, Recopa, Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, tudo no início do ano, né? E para isso, Paquetá tinha que estar aqui já fazendo a pré-temporada, né? O Paquetá não está treinando nem aqui nem lá, então tudo isso influencia o Flamengo, tem aí essa agilidade para terminar essa negociação logo com os ingleses, mas pelo visto, do jeito que está, não vai terminar agora. Bom, vamos falar aqui do meia Rogério Araújo, de apenas 17 anos, que assinou seu primeiro contrato profissional com o Flamengo nesta semana e passou aí a ter multa rescisória de 50 milhões de euros, 315 milhões na cotação atual. O vínculo é válido por 3 temporadas, ele também chamado de Rogério Júnior, o meia foi um dos destaques do Sub-17 do Rubro Negro na temporada passada, quando marcou 6 gols, foi capitão em alguns jogos e conquistou 3 títulos.
a Copa Rio e 2 torneios internacionais da base, um no Japão e outro na Itália. Rogério é natural de Indaiá, no HPI, distrito com pelo menos 1.000 habitantes em Flórida Paulista, no interior de São Paulo, perto da divisa com o Mato Grosso do Sul. Chegou ao Flamengo em 2021, o jovem postou foto assinando o contrato e não escondeu a emoção nas redes e disse: "Chegou o dia que eu tanto sonhei. Assinei meu primeiro contrato profissional com o maior time do Brasil. Um momento que representa anos de luta, sacrifícios e muita resiliência para transformar um sonho de criança em realidade. Sou grato a Deus que me guiou, me fortaleceu e nunca me deixou desistir nessa caminhada. A minha família, que sempre foi base e nunca deixou de acreditar. E aos meus empresários pela confiança, parceria e por caminharem comigo na realização desse sonho, que esse seja apenas o começo de uma grande história", escreveu aí Rogério, que completa 18 anos agora em fevereiro e já começa a integrar o elenco sub-20 a partir de 2026. O time rubro-negro de juniores terá uma temporada cheia com o Campeonato Brasileiro, Carioca, Copa do Brasil e Libertadores da América. Deixa eu parabenizar aqui o 9 bolado, nosso Pedro Queixada, Pedro Decisivo, nosso artilheiro, que completa 6 anos de Flamengo nesta sexta-feira. Então, parabéns aí, Pedro, 6 anos de Mengão honrando o manto desde 2020. O artilheiro Reverência anotou 152 gols e 37 assistências em 305 jogos. São 14 títulos conquistados e o homem não para, ele quer mais. Esse ano eu tô sentindo que vai ser o ano do Pedro, hein? 2026 vai ser o ano do Pedro. Não vai ter lesão, não vai ter problema com o treinador, não vai ter nada. Vai ter bola na rede, hein, Pedrão? Vambora, vamos com tudo. E o Bruno Henrique tá marcado na história, completando 7 anos de Flamengo nesta sexta-feira. Passou rápido, hein? Rapaz, desde 2019, Bruno Henrique balançando as redes dos adversários, conquistando títulos. 17 títulos conquistados pelo Bruno Henrique em 345 jogos. Colecionando grandes momentos com o manto, rei dos clássicos, já tem 110 gols e 53 assistências pelo mais querido. Vamos por mais, BH, Bruno Henrique, vamos com tudo, tamo junto. Bruno Henrique, 7 anos de Flamengo, tá na galeria dos maiores, não tem jeito. Eu vou ficando por aqui, prometendo voltar a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!